Amém? Vamos colocar de pé nessa noite, meus irmãos. Vamos celebrar nosso Deus. Vamos benzer o nome daquele que é digno, o único poderoso, o único soberano. Quando você abrir sua Bíblia, em Salmo de número 34. Salmo de número 34. Diz a palavra do Senhor: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor está sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor, os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor, e todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes, o rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Clamou-se aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e o livra. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são santos, pois nada falta aos que o temem. O Salmo 34 é mais um salmo onde Davi, no meio da sua angústia, no meio da sua peregrinação, ali das perseguições, das muitas que ele sofreu, é mais um salmo, mais um testemunho, mais uma canção, onde ele exalta essa fidelidade do Senhor. Mas um salmo onde Davi, no momento de angústia, no momento de fuga, ele experimenta da bondade do Senhor, ele experimenta da provisão do Senhor, ele experimenta da segurança que existe em quem está no Senhor. Ele começa o salmo de uma maneira que geralmente quem está em angústia não iniciaria. Ele começa o salmo dizendo: eu bendirei o Senhor em todo o tempo. Normalmente, quando a gente passa por situações de dificuldade, a primeira coisa que sai da nossa boca não é bendizer o Senhor todo o tempo. Eu não digo nem que nós vamos maldizer, que nós vamos murmurar, mas a primeira coisa que sai da nossa boca pode ser às vezes um questionamento, um porquê. Mas o salmista ele diz: eu vou bendizer o Senhor. E nessa noite, meu irmão, minha irmã, nós temos muitos motivos para bendizer o Senhor. Nós temos muitas razões para bendizer esse Deus. Nós temos muitas razões para o louvor a Ele estar continuamente no nosso lar. E hoje é mais uma oportunidade que nós temos de expressar isso em comunidade. Mais uma oportunidade que nós temos de expressar isso em público, de expressar isso unidos, de unirmos a nossa fé, de unirmos aquilo que Deus ele colocou dentro de nós, de compartilharmos da inspiração do Espírito Santo sobre a minha vida, sobre a sua vida, e sermos bênçãos na vida uns dos outros, abençoando uns aos outros. E o Senhor Deus, com sua mão poderosa sobre cada um de nós, sobre todos nós, bendizendo o Senhor em todo o tempo. E ele termina: temam o Senhor vocês, os seus santos, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Nós somos os santos do Senhor, nós somos aqueles separados, nós somos aqueles escolhidos. Por isso, nessa noite, meu querido, consagre o seu ser
no altar do Senhor, sua vida no altar do Senhor. Feche seus olhos. Teu tempo de consagração, seu tempo de preparação, seu momento de entrega, para que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de toda graça, o Deus de todo poder, Ele se manifeste sobre a sua vida nessa hora. Ele manifeste neste lugar nessa hora. O Espírito Santo, Ele te inspire nessa hora. Um novo cântico que brote dos seus lábios, do seu interior. Do seu interior flua esses rios de águas vivas. Aleluia. Todo poder pertence ao Senhor. Toda glória, toda honra, todo louvor pertence ao Senhor. Toda adoração somente ao Senhor. Somente a Ti, ó Deus. Somente a Ti, ó Deus. Nós nos reunimos aqui nessa noite, Senhor, para exaltar o Seu santo nome, para declarar com as nossas vozes, para declarar para que todos possam ouvir que nós amamos o Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que não há outro Deus como o nosso Deus. Nós reconhecemos, Senhor amado, E de que a nossa vida pertence ao Senhor. Nós estamos aqui nessa noite, ó Deus, porque nós colocamos o Senhor em primeiro lugar. Porque o Senhor é a nossa prioridade. Porque o Senhor é aquele que governa as nossas vidas. Nós exaltamos o Teu nome, Deus Santo, porque o Senhor nos deu a oportunidade. Porque o Senhor nos deu a força, a saúde, para vivermos segundo a Sua vontade, para que nós pudéssemos, ó Deus, retribuir com um pouco do muito que o Senhor tem nos dado. Nós estamos aqui nessa noite, ó Pai, para mais uma vez erguermos o altar de adoração ao Teu nome aqui neste lugar. Nós estamos aqui mais uma vez para experimentarmos das boas dádivas do Senhor para os Seus filhos. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos, ó Deus Santo, para provarmos e constatarmos a Sua bondade, a Sua fidelidade sobre a vida dos Seus filhos e filhas aqui nessa noite, ó Deus. A porção reservada de eternidade pelo Senhor, ela seja derramada sobre nós nessa noite. Que a inspiração do Espírito Santo ela venha sobre nós aqui nessa noite. E que o Senhor faça o Seu querer. Que o Senhor faça a Sua vontade. E que nada nem ninguém seja capaz de impedir, seja capaz de atrapalhar, seja capaz de entrar na frente, Senhor, do agir sobrenatural do Senhor sobre as nossas vidas. Fala conosco, Pai.
e receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, receba a nossa oferta de gratidão. Tudo que temos, tudo que somos, nós entregamos a Ti, ó Pai. Tudo é para Ti, Deus Santo. A Ti pertence a honra, a Ti pertence a glória, a Ti pertence todo o poder. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém. Louvado seja o Senhor. Sobre os querubins, estás entronizado em meio aos serafins, tu que estás aclamado por anjos, vem neste lugar. Sobre os louvores do teu povo, tu que estás aclamado por tua igreja, vem neste lugar, vem neste lugar, vem neste lugar. Nós te damos liberdade nessa noite, tu és adorado aqui neste lugar. Nós rendemos a ti, Pai, toda a honra, toda a glória, Paizinho. Tu és adorado, tu és bem-vindo aqui, Pai. Nosso coração se afia à tua presença, nós queremos mais em ti, mais do teu Santo Espírito, Deus. Tu és bem-vindo aqui, Paizinho. Nós te louvamos, adoramos a ti, Jesus. Aleluia. Vem nesse mesmo Espírito, vamos estar aqui na notícia das ofertas. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo seus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. Eu posso te dar
por tudo que tu és. Você me libertou, me curou. Querido Deus, Pai, Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos, Senhor, te agradecer, Pai, mais um privilégio de Deus, Senhor, nesta noite. Pai, muito obrigado por cada vida aqui presente, Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus, Pai, Senhor, me tocava tudo da tua festa, Senhor. O Senhor possa poderosamente estar abençoando, Senhor. Nós sabemos que eu não preciso dele, Senhor. Eu só quero a nossa fidelidade que eu fiz no teu altar, Pai, amado. A tua palavra diz, não for fiel no pouco, no mundo, Senhor, nos coloca. Reconhecemos, Senhor, que o seu povo do mundo sustentado. Abençoa, Pai, para que o teu reino venha ter crescimento. Em nome de Jesus, Pai, venha falar com cada um nesta noite. Como você já está falando, continua, Senhor, falando e ministrando. Ministra em cada mente, em cada coração, Pai amado. Venha falar com nós, Deus, através da tua palavra, que é santa e verdadeira, Senhor. Pai, eu creio que o Senhor tem algo para cada um de nós nesta noite. Faça-nos verdadeiramente crer que só o Senhor é Deus, só o Senhor salva, só o Senhor liberta, só o Senhor tira todos os vícios, Senhor. Em nome de Jesus, seja com cada um conforme o teu querer. Entrega os nossos irmãos que não estão, Senhor. Não sei o motivo que cada um deles, o Senhor conhece. Que eu possa estar visitando eles, Senhor. Que eles venham ter a alegria de estar na tua casa, Senhor. Que eles venham reconhecer, Senhor Deus, que aqui é o lugar deles. Em nome de Jesus, Senhor. Seja com cada um. Em nome de Jesus. Abençoa o Teatro Certo, Senhor. Abençoa cada morador deste lugar, Senhor Deus, em nome de Jesus. Abençoa todos que já estiveram aqui, que se encontram afastados, Pai. Abençoa quem se encontra fraco, Pai, amado, em nome de Jesus. Vai restaurando, Senhor Deus, esse corpinho, se encontra enfermo, Pai, amado. Vai restaurando a saúde deles, Senhor, em nome de Jesus. Toda honra, toda glória pertence a Ti neste lugar, Pai. Deixar, Senhor Deus, abençoa cada mãe desse Brasil, Senhor. Abençoa cada mãe da tua congregação, Senhor Deus, em nome de Jesus, seja com cada uma delas. Abençoa aquela, Senhor Deus, que se encontra, Pai, aborrecido, que não sabe onde se encontra, Senhor filho, nesta noite. Seja com cada uma delas, para estar consolando. Pai, em nome de Jesus, Pai, agradecidas tu nesta noite. Pai, puder falar de nós, verdadeiramente nesta noite. Eu creio que tu tem algo para cada um de nós nesta noite. Em nome de Jesus. Que a tua palavra diz que quando se encontra dois, eu creio que teu santo nome, ali o Senhor faz presença. Nós sabemos, o Senhor sabia que ele estaria conosco. Em nome de Jesus, Pai, toda a honra e toda a glória pertence a teu santo nome. Amém e glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Deus poderoso. Jesus, Rei do meu coração, como eu amo seus caminhos, lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a Ti, que eu posso Te dar por tudo que Tu és. Você me libertou, Jesus querido. me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em Ti. Teu amor é para sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em Ti. Teu amor é para
sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Capítulo 49. Isaías 49, a partir do verso 13. Diz a palavra do Senhor. Alegre-se, ó céus, exulte, ó terra, e vocês, montes, cantem de alegria, porque o Senhor consolou o seu povo e se compadece dos seus aflitos. Mas Sião diz: o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor responde: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda ama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos, e as suas moradas estão continuamente diante de mim. Pai, essa é a sua palavra. Palavra viva, palavra eficaz, palavra da verdade, palavra da salvação. Essa palavra vai dentro do nosso interior nessa noite, e ela produz o resultado que está sendo enviado nesse momento, Pai. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor. Pode sentar, meus irmãos. Hoje, comemorado Dia das Mães, o comércio celebra esse dia, porque o Dia das Mães é o segundo dia onde o pessoal mais gasta. A época que o pessoal mais gasta, em primeiro lugar, é o Natal. Segundo lugar, é o Dia das Mães. Não por acaso, porque nós naturalmente temos já esse apego maior às mães. Aquela ideia de que mãe é única, aquela ideia de que mãe é alguém especial. O pai, às vezes, a gente deixa esse mundo do lado, pai, deixa pra lá. Mas a mãe, a gente tem aquela coisa de exaltar a mãe, colocar num pedestal, colocar ali numa maneira especial. Não por acaso, esse texto que nós vemos de Isaías, o Senhor ele faz essa referência ao cuidado, ao amor de uma mãe. Eu fui aqui na inteligência artificial, hoje nós estamos na era da inteligência artificial. Vamos ver o que a inteligência artificial tinha a dizer sobre a situação de uma mãe esquecer de um filho. É possível isso? A inteligência artificial respondeu: sim. Teoricamente, uma mãe pode esquecer de um filho, mas é uma situação incomum e geralmente não é considerada uma característica normal do comportamento humano. Ou seja, apesar de não ser algo normal, comum, natural, é algo possível. Diante de uma situação específica, algumas situações específicas, é possível uma mãe se esquecer do filho. Diante de alguns contextos, é possível uma mãe negligenciar o amor ao filho. E
E nós vemos hoje em dia isso de uma maneira mais escancarada, por assim dizer. Quando nós vemos militância pro aborto, quando nós vemos mães tendo filhos e nos abandonando. Cada dia que passa nós vemos isso com mais frequência. É o amor de uma mãe sendo negligenciado a um filho. Mas aí vem o Senhor. Ele vai dizendo ao povo: olha, se alegre, cante de alegria, porque o Senhor, Ele consolou o seu povo, e o Senhor, Ele se compadece dos aflitos. Parece algo muitas das vezes abstrato quando nós falamos do cuidado de Deus, quando nós falamos do amor de Deus, quando nós falamos da presença do Senhor em todo o tempo. E é comum as pessoas acharem que nos momentos que Deus ele está longe, quando nós passamos por aflições. É comum as pessoas dizerem: olha, onde está Deus? Em momentos das dificuldades. É comum as pessoas dizerem: Deus me abandonou, quando o dia mau ele chega. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Por mais fiel ao Senhor que você seja, por mais fiel ao Senhor que eu seja, por mais consagrado ao Senhor, por mais santo, o dia mau vai chegar até nós. Por mais em dia que você esteja com o Senhor, você pode ter certeza que o dia mau ele vai chegar sobre a sua vida. Nossa Deus, não é que baixa na madeira, vira a boca para lá, eu posso virar a boca para lá, e vou falar a mesma coisa: o dia mau vai chegar na sua vida. Quer que eu vire para o outro lado? Eu viro para o outro lado, eu viro para lá, e eu vou falar a mesma coisa: o dia mau ele vai chegar. Mas por que isso? Porque o próprio Jesus falou que nesse mundo nós teríamos aflições. O que são as aflições? São os dias maus chegando até nós. E aí só é nessa hora que a nossa boca fica tentada falar: Deus me abandonou. Onde Deus está? E aí vem esse versículo que é sensacional. Essa comparação com uma mãe. A comparação ao cuidado de uma mãe. Algo que parece ser impossível. Deus ele faz a pergunta: acaso pode uma mãe se esquecer do seu filho? E ele coloca uma condição ainda mais especial. Não é qualquer filho, é no momento ali único. O filho que ainda mama. As mães perdem o sono por conta de amamentar o filho. Lá no pediatra fala: olha, os meninos aí, a criança tem que mamar de 3 em 3 horas. A mãe nem dorme, com medo da criança de passar da hora. Tem criança que é reloginho, já começa lá a chorar e não deixa mais esquecer. Mas se a criança é como eu era quando era neném, eu acho que eu podia ficar 24 horas sem mamar, eu só dormia. Tinha que ir lá no cutucar lá para ver: ô, tá vivo? Chora aí. Isso era eu, neném. Se minha mãe não se policiasse, a hora passava e eu ia ficar lá dormindo. Se ela se esquecesse de mim, eu ia ficar com fome, ia morrer de fome, morrer dormindo. Ela não se esquecia de mim. As mães não se esquecem dos filhos. Mas Deus fala: pode isso acontecer? Se acontecer, se chegar num cenário como esse, crítico, pontual, de uma mãe se esquecer do seu filho que ainda ama, você pode ter certeza que eu, o Senhor, eu não me esqueço de você. Amém, Jesus. Eu estou passando pelo dia mau.
Fique tranquilo, eu não me esqueci de você. Você está passando pela tribulação, fique tranquilo, eu não me esqueci de você. O chicote está estalando, fique tranquilo, eu não me esqueci de você. Aí você pergunta, não esquecer é fácil. Pode falar que não esqueceu. Está acontecendo tudo de errado. Não, estou lembrando de você, hein? Você está sofrendo aí, mas eu estou lembrando aqui, tá? Mais do que tudo, além de não se esquecer, o Senhor está conosco. O Senhor caminha conosco em todo o tempo. Se está difícil a situação, imagina essa situação sem Ele. É Ele que nos dá força para passarmos pela tribulação. É Ele que nos dá força para passarmos pelo dia mau. É Ele que nos dá força para passarmos as turbulências. E aí eu volto no que nós falamos na semana passada. Essa graça que está sobre nós. Essa graça que já foi derramada sobre nós. Essa força capacitadora. Essa força, essa graça que faz com que nós vençamos esses dias maus. E Ele diz: eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Antigamente, hoje na era do digital, o pessoal anota no celular, bloco de notas. Antigamente o pessoal, para não esquecer de alguma coisa, não tem um papel para anotar, tal, tem que lembrar de alguma coisa, anotava onde? Escrevia na mão. Lista de compra, não tem papel, vai lá, menina, dá a mão aqui. Aí a mãe lá, a avó, anotava lá o que tinha que comprar na venda lá, anotava na mão para não comprar errado. Lembrete, cola na escola. Quero colar, eu não sei a fórmula. Escreve na mão. Para não esquecer. Se dá aquela olhadinha maior. Deus fazendo essa analogia, eu gravei você aqui, ó, na palma da minha mão. Você acha que a minha memória é fraca para esquecer? Fique tranquilo. Eu tenho você gravado aqui. Ó. Toda vez que eu for olhar para a minha mão, eu vou ver seu nome lá. Toda vez que eu olhar para as minhas mãos, eu vou ver a sua causa lá. Eu não vou esquecer de você. Você está diante de mim. Esse amor do Senhor que se compadece de nós. E é o maior conselho, é a maior dádiva, é o maior legado de uma mãe, que uma pessoa pode passar para o seu filho. Dentro do conceito bíblico de família, do conceito bíblico estabelecido pelo Senhor, do papel de cada agente dentro da família, o papel educacional, é o papel da mãe. A mãe que tem aquele papel ali de educar, de inculcar na mente dos filhos valores, de inculcar na mente dos filhos os princípios. Antigamente, quando não se tinha escola, se alfabetizava em casa. Aqueles que tinham acesso à alfabetização, eram as mães que ensinavam os filhos em casa. Dentro da nossa tradição wesleyana, Suzano Wesley ensinou todos os filhos a ler e a escrever através das escrituras. Todos os filhos esqueci o nome do pai de João agora. Ele e a esposa Suzana. Quando o pai estava trabalhando, a mãe estava em casa cuidando dos filhos, alfabetizando os filhos pelas escrituras. Nós somos gratos pelo legado wesleyano vindo da experiência de John Wesley. Mas o que seria de John Wesley se não fosse sua mãe Suzana? Quem implantou o amor ao Senhor no coração de John Wesley foi sua mãe Suzana.
Nós passamos pelos grandes homens de Deus e esbarramos lá na África. Agostinho, Santo Agostinho para muitos. Grande homem de Deus, um dos maiores da história. Mas se não fosse sua mãe Mônica, o que seria de Agostinho? Agostinho, antes de ser o que se tornou, Agostinho era um dos piores boêmios, no bom sentido da palavra. Mas durante anos, sua mãe Mônica apresentou a vida do seu filho ao Senhor. Durante anos, sua mãe Mônica não desistiu de seu filho. Ela clamava ao Senhor e dizia que ele um dia seria do Senhor. E Agostinho se tornou um dos maiores homens, os maiores cristãos da história, os maiores intelectuais da história, os maiores pensadores. Por conta do legado de uma mãe na vida de um filho. E aí nós vamos dar uma caminhadinha lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Lucas capítulo 1. E aqui nós vamos falar de Maria. Dentro da igreja evangélica, falar de Maria, o pessoal é cheio de dedo para falar de Maria. Por conta da idolatria católica, tem gente que tem pastor, tem pregador que até evita falar de Maria para não causar confusão. Não vou falar não, porque vai que... né? Mas Maria, um exemplo de serva do Senhor. Maria foi um exemplo de mulher obediente ao Senhor. Maria foi um exemplo de mãe. E Lucas capítulo 1, a partir do verso 39, Maria, depois de receber a notícia de que ela ficaria grávida de Salvador, a partir do momento que ela não somente teve a notícia, quando ela aceitou a missão, ela vai correndo visitar Isabel, que era sua prima. E o verso 39 diz: naqueles dias, Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita é você entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor, pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Segura aqui só um pouquinho, daqui a pouco a gente continua. Aqui nós vemos algo interessante. Algumas coisas interessantes. Uma coisa que primeiro me chama a atenção é que ainda não havia ocorrido o Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo. Não tinha acontecido ainda. Antes do Pentecostes, o Espírito Santo ele só era derramado sobre reis e sobre sacerdotes. Mas aqui fala que Isabel ficou cheia do Espírito Santo. O simples fato da presença de Jesus ali, ainda no ventre,
foi o suficiente para que Isabel ficasse cheia do Espírito Santo. Antes mesmo do Espírito ser derramado sobre toda a carne, a presença de Jesus ali no ventre de Maria fez com que houvesse uma prévia daquilo que ainda estava para acontecer, o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. E é outra coisa que chama atenção. É quando Isabel, ela diz que João Batista, que estava na barriga dela, ele ali se estremeceu, se mexeu de alegria. E que ela era bem-aventurada por receber a mãe do seu Senhor. A estrela principal não era Maria. Era bem clara em dizer: receber a mãe do meu Senhor. A criança ficou feliz por conta do Senhor que você carrega no seu ventre. As palavras não se cumpriram por conta do Senhor que você carrega, por conta da missão que você abraçou, por conta da sua obediência a Deus. O personagem principal não é Maria. O personagem principal sempre foi e sempre será Jesus. Mas o que nós aprendemos com Maria é uma mãe que é obediente a Deus. É uma mãe que é submissa à vontade do Senhor. E aí ela tem o famoso cântico de Maria. Continuemos. Verso 46. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva. Por desde agora todas as nações me considerarão bem-aventurado, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e da sua descendência, para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Repare que mais uma vez Maria, no seu cântico, em nenhum momento ela se exaltou. Ela diz: oh, minha alma engrandece a quem? Ao Senhor. Amém, Jesus. Meu espírito se alegra em quem? Em Deus, o meu Salvador. Ali ela está se colocando como alguém que também precisa de salvação. Ali ela também se coloca na situação de uma pessoa, que eu sou uma pessoa que cometeu pecados, eu sou uma pessoa impura, eu sou uma pessoa que também cometeu delitos contra o Senhor, uma pessoa que também tem inimizade contra o Senhor, mas por conta do meu Salvador, eu carrego aqui no meu ventre, minha alma se alegra. Por conta do meu Salvador, que esse que é o Redentor, Ele que vai me levar à salvação. Maria nos deixa um grande exemplo, não somente de mãe, mas esse exemplo espiritual. Olha para mim, todos vocês que dirigem suas orações até mim. Olha para mim, para vocês que me consideram aí como uma quarta pessoa da Trindade. Olha o meu cântico. Eu também preciso de um Salvador. Eu também precisei de um Salvador. Esse Salvador é Jesus. Eu não estou colocando aqui como uma mediadora, como uma intercessora. O único caminho é Jesus. Um exemplo que uma mãe pode dar para os seus filhos
A minha salvação vem através dele. O meu Salvador. O meu Senhor. Já contei aqui algumas vezes. Eu dou graças a Deus pela minha avó. Foi a minha avó que mostrou o caminho. Minha avó que não desistiu de mim. Minha avó que insistiu. Minha avó que na adolescência, quando você está naquele período ali de começar a conhecer o mundo, experimentar as coisas, abandonando a inocência, foi minha avó, a mesma que me levava para a igreja quando criança. E vinha lá e me chamava para conversar. Minha avó que ficava sabendo de algumas histórias, ninguém sabia. Como é que ela ficava sabendo, eu não sei. Bom, eu tenho minhas dúvidas. Como ela ficar sabendo. Tem minhas suspeitas de algumas coisas. Como é que ela sabe? Fica sabendo. Se fosse minha mãe que soubesse de alguma dessa história, o Havaiano de Pau ia cantar em casa. Ainda bem que era minha avó. Porque minha avó, ela, entre aspas, vinha com a chantagem. Chantagem entre aspas. Porque ela vinha com a palavra. Mesmo semi-analfabeta, ela vinha ali com o conhecimento, o pouco que ela tinha. Ela vinha com conselhos. Ela vinha com a palavra, nós podemos dizer palavra profética, não da maneira que o pessoal gosta de exaltar a palavra profética. Mas a profecia, ela vem para a palavra profética. Ela vem para exaltar, exortar, consolar e edificar. E ela vinha com a palavra de exortação. Mas não aquela exortação que o pessoal gosta também de achar que é. Que é apontar o dedo na cara dos outros, falar um monte de coisa e sair de posse embora. Exortar, algumas vezes sim, falar com palavras duras, firmes. Mas é dar a mão em auxílio. É o exortar em amor. Eu estou te exortando, estou falando palavras duras. Mas eu estou aqui estendendo as minhas mãos para que você caminhe junto comigo. Estou aqui estendendo as minhas mãos para te ajudar a sair da situação, a você vencer essa situação que tem desagradado o Senhor. E essas eram as palavras da minha avó. Em nenhum momento ela chamou para si a responsabilidade de ser uma mediadora. Mas em todo tempo ela me incentivava a olhar para Jesus, a voltar para Jesus. Não por acaso, quando eu descobri a banda Resgate, me apresentaram a banda Resgate, a primeira música lá que eu ouvi se chama Rock da Vovó, que é quase que a minha história. Eu me vi ali, caramba, né? Foi amor à primeira vista. Até hoje eu gosto da banda por conta dessa música. É uma música que era praticamente uma história. Uma mãe. Chorou para o Senhor. Olhou para a sua humildade. E desonrou. Passando um legado. O legado de fé. O legado de fidelidade. Eu peguei esses dias lá, o pessoal lá na fábrica lá. Estava lá no pau cantando lá, até lá eu parei. Ah, meu Deus do céu. Eu devia ter ouvido meu pai.
Se eu ouvisse, antes dele morrer, se eu tivesse ouvido meu pai, eu não estava passando pela situação. Aí me perguntaram, o que seu pai falou? Eu respondi, não sei, eu não ouvi. Aí eles olharam, Deus, como é que a gente escuta você ainda? Para descontrair, o clima está muito tenso aqui. Graças a Deus que eu ouvi a minha avó. As últimas palavras da minha avó foram um reconhecimento de que um primo meu, que era o super protegido dela, as últimas palavras dela foram um reconhecimento de que ele estava desviado. E ali me passando no meio com uma missão. As últimas palavras da minha avó para mim foram, meu filho, o seu primo ele está desviado. Não deixe de orar por ele. E ajude ele a voltar para o caminho. Essas foram as últimas palavras da minha avó para mim. E quando ela disse isso, depois ela se virou para o outro lado, falou alguma coisa com a minha mãe ali. Coisas mais ali burocráticas, por assim dizer. E aí chegou a enfermeira lá, deu tempo para vocês aí, pode sair, cara, minha avó estava na UTI. A gente teve 5 minutos lá para visitar a minha avó. E a gente saiu daquela UTI. Quando a gente estava no caminho de volta para casa, o telefone toca dizendo que, com a notícia, sua avó se foi. Mas como? Acabou de sair de lá. Ela estava lá conversando, falando normal, fazendo as piadas que ela gostava de fazer para o Levi. Como é que foi? Assim. Mas na hora eu entendi. Era uma mensagem que precisava ser dita. Uma mensagem que precisava ser passada. Uma missão que foi dada. Que precisava ser difundida. O legado foi deixado. O exemplo de uma mãe. O exemplo do cuidado do Senhor. O exemplo de uma avó. Que foi uma mãe para de nós netos. De mostrar esse cuidado do Senhor para conosco. Minha avó, em outras palavras, estava dizendo ali para o meu primo: olha, eu estou indo. Mas o Senhor, Ele continua olhando com você. Eu não sou eterno, mas aquele que é eterno, Ele continua olhando com você. Nós não somos eternos. Nós não estamos aqui para sempre. Vai chegar o dia que nós vamos sucumbir, a menos que nós sejamos os privilegiados do arrebatamento. Mas se nós não formos os privilegiados, nós vamos sucumbir. Mas a mensagem que nós carregamos, a mensagem que nós pregamos, a palavra que foi ministrada, ela permanece. A obra do Senhor, ela permanece. O exemplo, ele permanece. E Deus, aquele que está cuidando de nós, aquele que está conosco em todo o tempo, aquele que não se esquece de nós, ele permanece de geração em geração. Todos aqueles que lhe obedecem, de geração em geração, a todos aqueles que são fiéis, de geração em geração, a todos aqueles que decidiram se entregar a Ele, obedecer a voz dEle e viver segundo os seus desígnios. Se coloque de pé nessa hora, meus irmãos, vai passar muito rápido. Eu vi ali, era 7 horas, agora há pouco. Acelerou, tenta acelerar, né? Sinais apontam a volta de Jesus. Tenha gratidão no seu coração, meu irmão, minha irmã. Tenha gratidão
Porque Deus está conosco. Porque Deus está perto de nós. Porque Deus Ele te dá forças. Porque Deus Ele te inspira. Porque Deus Ele cuida de você. Muitos dizem que o melhor abraço é o abraço de mãe. O melhor colo é o colo de mãe. Mas o melhor abraço, o melhor lugar para se estar, nos braços do Pai. Não nosso Pai terreno, como nosso Senhor. Nos braços dele nós encontramos paz. Nos braços dele nós encontramos segurança. Nos braços dele nós encontramos prazer. Nos braços dele nós encontramos descanso. Deus Santo, nós te louvamos, porque tudo aquilo que o Senhor deixou para nós nessa terra é uma parte daquilo que o Senhor é para nós. Todo esse sentimento, todo esse amor, todo esse carinho, todo esse zelo deixado nesta terra, representado nas mães, nós podemos ver ainda mais, muito mais no Senhor. E nós te agradecemos, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus Santo, por essa dádiva, pelo privilégio, Deus, de termos mães que zelaram por nós. O privilégio, Deus, de termos mães, muitas das vezes não sanguíneas, mas mães que nos adotaram, mães espirituais, e também fazem parte do cuidado do Senhor. Uma face da sua mão, Senhor. Te louvamos pelas mães dessa casa. Que o Senhor continue a inspirar. Que o Senhor continue, ó Deus, a esse instinto único, o teu Deus para elas. Da mesma forma desse cuidado para com os seus, que haja zelo, Pai, para o seu reino. Haja zelo para a sua obra. Haja zelo, haja discipulado. Nós abençoamos cada mãe aqui, Deus. Cada um que está aqui presente nessa noite. E aquelas que estão com suas famílias, em suas casas, viajando, ou curtindo, Deus, com seus filhos, estão em suas casas, estão tendo esse momento, ó Deus, em comunhão com sua família, ó Pai. Que haja ali, ó Deus, um sentimento, ó Pai Santo, de pertencimento, um sentimento ali, ó Deus, do seu amor sendo transbordado, e que sua graça também seja manifesta sobre elas, mesmo à distância, Pai. Porque nós somos um só corpo, uma só família. Nós temos uma só fé naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Sobre cada um, ó Deus, que também é filho, todos nós somos filhos. Aqueles que ainda têm as suas mães aqui nesse tempo, Pai. Que o Senhor nos dê a oportunidade de honrarmos. Assim como diz a tua palavra, Deus, que os seus mandamentos, para que nós honremos os nossos pais, para que se prolonguem os nossos dias nessa terra.
Que haja, Deus, essa honra por parte dos filhos. Não haja guerra, Pai, não haja discussões, mas que haja amor e honra sobre as famílias da sua casa, Senhor, que haja restauração. Que as verdades do Teu reino, Deus, sejam estabelecidas e que o Seu nome seja glorificado em todo o tempo. O Senhor nos leve para os nossos lares nessa noite, sobre a Sua proteção, sobre o Seu cuidado e segurança. Que nós tenhamos uma semana de graça pela Sua palavra, experiências com o Senhor, e que retornemos na próxima reunião com nosso coração alegre, transbordante, para celebrarmos aquele que vive, celebrarmos a vida que o Senhor conquistou para nós. Essa é a nossa oração nessa hora, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Te abençoe, minha irmã. Na paz de Cristo Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde.